Olá, eu sou Carlos Alexandre Câmara, ortodontista, e hoje eu vou falar sobre contenção ortodôntica inferior. Se tem uma coisa que traz controvérsias na ortodontia, é a tal da contenção ortodôntica inferior. E isso acontece tanto entre os profissionais como entre os pacientes, que também têm a sua opinião a respeito do assunto. Engraçado que algo que deveria ser visto como um grande bônus, afinal, a contenção serve para evitar problemas futuros, também é vista como um problema. Por isso, para que possamos conversar a respeito do assunto, é fundamental que a gente esclareça alguns pontos prévios para que tudo fique muito bem entendido. Em primeiro lugar, as contenções são usadas, como o próprio nome já está dizendo, para conter mudanças indesejáveis no posicionamento dentário. Sim, porque como tudo na vida, a mudança é a única certeza que temos. E sendo assim, nada melhor do que usar um aparelho que evite a mudança das posições dentárias. Porque os dentes não são diferentes das outras partes do corpo. E como os cabelos, que ficarão brancos e podem até cair, como a pele, que terá rugas, e como a visão, que poderá ficar debilitada com o tempo, os dentes também poderão sair do lugar. E é por isso que existe um aparelho maravilhoso e do bem chamado contenção ortodôntica. Por esse motivo, é preciso conhecer, antes de colocar uma contenção, quais tipos de movimentos podem ocorrer nos dentes e que têm o potencial de tirá-los da sua posição ideal. Ou seja, precisamos saber se trata de uma recidiva ou uma instabilidade. E para saber disso, é preciso esclarecer primeiro a diferença entre esses dois fatores. Então, recidiva é quando o dente retorna à sua posição original que ele ocupava antes do tratamento ortodôntico. E instabilidade é quando o dente sai do lugar e vai para uma posição que ele nunca ocupou antes. E por que é importante saber disso? Porque dependendo de um desses fatores, podemos definir melhor qual tipo de contenção iremos usar para aquele caso. Sim, a possibilidade de recidiva ou instabilidade irá ajudar na definição do tipo de contenção inferior. Porque uma das grandes dúvidas de quando vamos fazer uma contenção fixa, a mais usada no arco inferior, é saber se colamos em todos os dentes ou não. Sim, porque as duas opções são possíveis dependendo de algumas situações. Por exemplo, se um dente estava girado antes do tratamento ortodôntico, há uma chance razoável desse dente girar novamente e levar a uma recidiva indesejada. E sendo assim, é melhor estarmos atentos para esse fato e usar uma contenção colada. Agora, caso o dente ou os dentes não apresentassem giro antes do tratamento e a gente finalizou a terapia com uma boa guia oclusal, sem alvejete e com contato oclusal, as chances de recidiva são menores e pode-se pensar em uma contenção que não seja colada em todos os dentes. Então, para esclarecer esse e outros pontos, vamos apresentar os tipos de contenções que são possíveis de serem usadas no arco inferior. Uma das primeiras contenções fixas usadas nos pacientes ortodônticos era a confeccionada com um fio de aço de 0,7 ou 0,8 milímetros, soldada às bandas que eram presas nos caninos inferiores. E a intenção era que esse fio contornasse os incisivos para evitar as movimentações indesejadas. Depois, ela passou a ser colada apenas nos caninos. Em verdade, essa contenção segue o mesmo princípio da contenção anterior, que era a bandada, diferindo apenas, claro, na colagem em vez do uso de anéis. O problema dessa contenção, que é fixada só nos caninos, é que muitos ortodontistas e pacientes
se decepcionam ou se decepcionaram com ela, incluindo este aqui que vos fala que já usou esse tipo de contenção. Porque não é incomum ela não conter os dentes em posição. Isso é, mesmo usando esse tipo de contenção, ainda se corre o risco dos dentes saírem do lugar. Isso ocorre principalmente nos casos de giroversão ou instabilidade. Foi por isso que, para se ter a certeza que os dentes não iriam sair do lugar, pelo menos em um curto período de tempo, que surgiu a contenção colada em todos os dentes anteriores. Nesse caso, é preciso que se use um fio mais fino, de preferência trançado, para que haja possibilidade de pequenos movimentos, muito pequenos mesmo, de adaptação e fisiológicos, segundo o Profit. Em outras palavras, fios espessos e lisos do tipo 0,7 ou 0,8 milímetros, como os usados na contenção anterior sem colagem, não estão indicados para serem usados colados em todos os dentes. Daí surge uma dúvida. Já que é mais difícil de passar o fio dental com esse tipo de contenção colada em todos os dentes, seria melhor colar essas contenções mais próxima da região incisal ou mais perto da gengiva. Na minha opinião, o melhor a fazer é observar a condição periodontal específica de cada paciente, porque para aqueles que têm espaços entre os incisivos na região cervical, é melhor colocar contenção mais alta para que o paciente possa usar, sim, um passa-fio com fio dental. Já para os pacientes que não é fácil se usar um passa-fio, eu prefiro colocar a contenção mais próxima da gengiva para que o fio dental chegue o mais perto possível do ponto de contato pela vestibular, de preferência passando, quem sabe, até abaixo do ponto de contato. Em outras palavras, a minha decisão é tomada em função das particularidades de cada caso. Foi justamente pensando nessa questão de higienização que surgiu a contenção higiênica criada pelo colega Jaime Bicalho, um experiente ortodontista de Brasília, que teve a brilhante ideia de fazer uma contenção que permitisse a passagem do fio dental. Porém, embora a ideia dessa contenção tenha sido ótima, porque facilitava bastante a higienização entre as superfícies de contato entre os dentes, ela não teve o efeito esperado de evitar a formação de cálculo dentário. Ou seja, mesmo o paciente conseguindo passar o fio dental, ainda assim acumulava tártaro. Em verdade, com esse tipo de contenção, alguns trabalhos mostraram que o acúmulo de tártaro chegou a ser até maior do que as contenções convencionais. Para tentar minimizar os efeitos indesejáveis da contenção higiênica original, outros tipos de contenção com alívio nas regiões interproximais foram desenvolvidas, com especial destaque para a contenção fixa com formato em V. O que essa contenção tenta fazer é justamente diminuir a quantidade de fio e, claro, consequentemente, diminuir a superfície de contato da contenção para reduzir a quantidade de cálculo que fica presa ao fio metálico. Coisa que, diga-se de passagem, nem sempre acontece. Mas há quem goste desse tipo de contenção e ela está, sim, indicada para os pacientes que querem ter a sensação de passar o fio dental sem interferências. Particularmente, eu gosto de usar dois tipos de contenção. A fixa, com fio coaxial 0,0175 e a removível. A fixa eu coloco mais baixa ou mais alta, dependendo da condição gengival do paciente, como eu já falei, e vou repetir só para fixar a ideia. Então, se a gengiva é sadia e não tem espaços negros, eu prefiro colocar mais baixa, perto da cervical, porque o fio dental passa bem por vestibular. Caso o paciente tenha espaços na região cervical,
Daí eu coloco ela mais alta para incisal, para dar espaço para o passa-fio. Quanto à contenção removível, eu costumo usar um fio do tipo wrap-around, metálico, no arco inferior. Pode-se usar também uma contenção estética com uma extensão de acetato em vez do fio metálico. Mas eu particularmente acho ela muito frágil para a contenção inferior e por isso eu não costumo usar a contenção estética para esses casos. Ainda, em relação à contenção removível tradicional, esse tipo de contenção tem algumas vantagens. Por exemplo, o paciente pode remover na hora de higienizar os dentes e pode também ter o controle para fazer tudo que ele quiser. Em compensação, claro que tem algumas desvantagens, como ser menos confortável do que a contenção fixa, porque é um aparelho bem maior, e por conta do paciente ter o controle de uso, o que leva ao risco da falta de cooperação. Mas, em todo caso, é uma excelente opção para pacientes que não querem usar a contenção fixa. Atualmente, no meu protocolo de contenção inferior, eu recomendo o uso de contenção fixa por 2 anos e depois eu ofereço a substituição pela removível. Caso o paciente não aceite, eu esclareço a importância de se fazer um controle da contenção fixa para não se ter problemas no futuro, principalmente de movimentos indesejados causados por esse tipo de contenção. Valeu, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, pois isso, como todo mundo diz, ajuda na divulgação do material e nos dá um feedback muito legal. E se você ainda não segue o meu canal, fica aqui o convite para que você não perca nada do que a gente publica aqui. Beleza? Forte abraço!